Existe uma chave simples, silenciosa e poderosa, que muitas pessoas ignoram na jornada da prosperidade. Ela não começa com dinheiro, não começa com oportunidades externas. Ela começa com ordem. Napoleon Hill ensinava que a mente humana responde à organização da mesma forma que responde ao propósito definido. Onde há clareza, há direção. Onde há confusão, há bloqueio. E o ambiente em que você vive não é neutro. Ele conversa com sua mente o tempo todo. O que está espalhado fora costuma revelar o que está desalinhado dentro. Não como culpa, mas como espelho. Quando tudo está acumulado, empilhado e sem lugar, a mente aprende a funcionar da mesma forma, sobrecarregada, indecisa e cansada antes mesmo de começar. A prosperidade não entra onde não há espaço. Ela precisa de margem, precisa de ordem, precisa de permissão. Organizar é mais do que limpar. É um ato de consciência. É dizer sem palavras: eu escolho o que permanece na minha vida. Andrew Carnegie dizia que grandes fortunas são construídas por mentes que sabem decidir. E toda decisão começa pequena. Às vezes começa numa gaveta esquecida, outras vezes numa mesa cheia de papéis antigos. Mas sempre começa com um movimento visível. Quando você organiza algo simples, você treina o cérebro a concluir. Treina a sair da inércia. Treina a respeitar o próprio espaço. Existem 3 áreas que revelam muito sobre o fluxo da vida de uma pessoa. O primeiro é o lugar onde você trabalha. Ali a mente cria, decide e projeta o futuro. Um espaço confuso gera decisões confusas. Um espaço claro facilita escolhas inteligentes. Prosperidade exige lucidez. O segundo é o lugar onde você descansa. O quarto é o templo do subconsciente. É ali que a mente baixa a guarda. Se esse espaço carrega excesso, tensão ou desordem, o descanso nunca é completo, e uma mente cansada cria pouco. O terceiro é a entrada da casa. Tudo o que chega passa por ali. Pessoas, ideias, oportunidades. Quando esse ponto está bloqueado, a vida parece travar. Não por superstição, mas por coerência. Você ensina ao cérebro que não há abertura para o novo. Organizar esses espaços não é superstição espiritual. É alinhamento prático. Quando você decide o que sai, você quebra o medo de perder. Quando libera o que não serve mais, você comunica confiança. E confiança é uma linguagem poderosa, tanto para a mente quanto para a fé. Muitas pessoas acumulam por medo. Medo de faltar. Medo de precisar. Medo de não conseguir novamente. Mas esse medo silencioso se transforma em escassez repetida. Porque a mente aprende a viver se defendendo, não criando. O vazio que surge após a organização não é ausência. É campo fértil, é espaço respirável, é potencial. Napoleon Hill dizia que a fé não é esperar, mas cooperar com leis invisíveis através de ações visíveis. E quando você organiza com intenção, você transforma um gesto simples em um ritual de alinhamento. Não é preciso fazer tudo de uma vez. Comece pequeno. Uma gaveta. Uma prateleira. Uma mesa. Enquanto organiza, mantenha a consciência presente. Não como esforço, mas como declaração silenciosa. Eu estou criando espaço para algo maior. Com o tempo, algo curioso acontece. A mente fica mais leve. As ideias fluem melhor. As decisões ficam mais claras. A autoestima se ajusta. A postura muda.
a energia se reorganiza. E não porque a casa está bonita, mas porque você enviou uma mensagem clara ao seu interior. Eu respeito meu espaço. Eu respeito meu processo. A organização não resolve tudo sozinha, mas ela cria o terreno onde soluções conseguem nascer. Quando você faz a sua parte no visível, algo começa a se mover no invisível. Não como mágica, mas como resposta, porque ordem atrai ordem. Clareza chama clareza, e uma mente alinhada com o que vê ao redor se torna um canal mais limpo para prosperar. Organize o que está ao seu alcance hoje e permita que o resto encontre você no tempo certo. Às vezes Deus não muda a vida de alguém de imediato, porque ainda não há espaço suficiente para o novo entrar. Existe um ponto em que organizar deixa de ser apenas uma ação prática e se transforma em um acordo silencioso com a vida. Nesse nível, você não está mais apenas arrumando objetos, está ajustando frequências internas. Está ensinando a sua mente a cooperar com algo maior. Napoleon Hill afirmava que a mente funciona por associação. Aquilo que você vê todos os dias molda aquilo que você acredita ser possível. Quando o ambiente está em ordem, a mente entende que existe direção. E onde há direção, a fé encontra base para agir. A desordem constante não é apenas visual. Ela se infiltra nos pensamentos, no ritmo das decisões, na forma como a pessoa reage aos desafios. A mente passa a viver apagando incêndios, nunca construindo com calma. Por isso, antes que grandes mudanças aconteçam, quase sempre há um chamado interno por organização. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. Isso não se refere apenas a rituais ou doutrinas, mas à maneira como a vida flui quando há alinhamento. Ordem gera paz. Paz gera clareza. Clareza gera movimento certo. Quando você organiza, você assume governo sobre o próprio território. E governar começa com limites. Decidir o que permanece e o que sai é um exercício espiritual de autoridade. É dizer, nem tudo merece espaço na minha vida. Há objetos que carregam histórias antigas. Há papéis que representam ciclos encerrados. Há excessos que mantêm a mente presa ao passado. Libertar-se disso não é perda, é maturidade. E quanto mais você solta, mais percebe algo curioso. O medo diminui. A ansiedade desacelera. A confiança aumenta. Isso acontece porque a mente interpreta o gesto como segurança interna. Ela entende que você confia no fluxo, que acredita que o que precisa voltar, voltará de forma melhor. Napoleon Hill ensinava que prosperidade começa quando a pessoa se torna organizada nos pensamentos, nos hábitos e no ambiente. A ordem externa reforça a disciplina interna. E a disciplina, quando nasce do alinhamento, não pesa, ela sustenta. Existe também um aspecto espiritual profundo. O vazio criado pela organização não é abandono, é preparação. Na natureza, nada cresce em terreno tomado por entulho. Na mente, nada prospera em espaço saturado. Quando você limpa, abre e reorganiza, você sinaliza disponibilidade, e a vida responde à disponibilidade mais do que ao pedido. Muitas vezes, as respostas que você espera já estão prontas. O que falta é espaço para recebê-las. Por isso, não subestime o simples, não despreze o pequeno. Não adie o gesto básico.
Organizar hoje é um ato de fé prática. É declarar sem palavras: eu estou pronto para o próximo nível. E quando essa prontidão se instala, algo começa a cooperar nos bastidores. Pessoas certas surgem. Ideias encontram lugar. O caminho se ajusta. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa alinhar o que está ao seu alcance. Porque quando o visível entra em ordem, o invisível começa a trabalhar. Em toda a Escritura, existe um padrão silencioso que quase ninguém observa. Antes da multiplicação, há organização. Antes do milagre, há alinhamento. Antes da colheita, há preparo. Quando Jesus multiplicou os pães, ele não começou distribuindo. Primeiro, mandou organizar as pessoas em grupos. A ordem veio antes da abundância. Não foi um detalhe logístico, foi um princípio espiritual. Isso revela algo profundo. Deus não despeja provisão onde não há estrutura para sustentar. A desordem não impede a bênção, mas limita a permanência dela. Muitas pessoas pedem crescimento, mas mantêm a vida desorganizada. Pedem avanço, mas vivem sem espaço emocional, mental ou físico para o novo. A fé pede, mas a estrutura nega. Organizar é, portanto, um ato profético. Reagir hoje como quem acredita que amanhã será diferente. É preparar o celeiro antes da colheita. É abrir espaço antes que a promessa se manifeste. A Bíblia ensina que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. E o pouco nem sempre é dinheiro. Às vezes é uma rotina, um ambiente, uma decisão negligenciada. Quando você cuida do que já tem, mesmo que pareça simples, você ativa o princípio da responsabilidade espiritual. Deus confia mais a quem governa bem o que já está sob sua autoridade. Napoleon Hill chamava isso de disciplina aplicada. Não como rigidez, mas como alinhamento entre intenção e ação. A mente que se organiza envia uma mensagem clara ao subconsciente. Eu estou pronto. E o subconsciente responde reorganizando escolhas, percepções e oportunidades. Existe também um aspecto invisível nesse processo. A ordem silencia o ruído interno. E quando o ruído diminui, a voz da direção se torna audível. Muitas pessoas não erram por falta de fé, mas por excesso de confusão. Quando o ambiente se aquieta, a intuição encontra espaço para orientar. Quando a mente se organiza, o discernimento cresce. Quando o coração se alinha, as decisões amadurecem. A colheita não acontece apenas no tempo certo, ela acontece no lugar certo. E o lugar certo precisa estar preparado. Não se trata de perfeição. Trata-se de intenção sustentada, um passo por vez. Um espaço por vez. Uma escolha consciente por dia. A ordem externa se torna uma oração silenciosa. A organização se transforma em confiança aplicada. E a fé deixa de ser apenas crença, passa a ser cooperação. Quem prepara o caminho honra a promessa antes mesmo de vê-la. E quando esse tipo de fé se estabelece, a vida começa a responder de forma diferente. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo passa a fazer sentido. A colheita vem, mas ela sempre reconhece quem se preparou para recebê-la. Talvez neste momento, você esteja percebendo que esta mensagem não fala apenas sobre organização, hábitos ou disciplina. Ela fala sobre um reposicionamento interior, sobre o instante em que você decide deixar de viver reagindo e começa a viver em cooperação com princípios mais altos. Deus não opera no caos.
Ele transforma o caos em ordem. E toda vez que você escolhe alinhar o que está ao seu alcance, você demonstra fé sem precisar dizer uma palavra. A organização não é o milagre. Ela é o convite. O silêncio não é ausência de resposta. É preparação. O espaço criado não é vazio. É potencial. Quando você faz a sua parte com consciência, o invisível começa a se mover. Pessoas certas surgem. Ideias amadurecem. Caminhos se revelam. Não por coincidência, mas por alinhamento. Napoleon Hill ensinava que a mente preparada atrai oportunidades que a mente desorganizada simplesmente não percebe. A Bíblia confirma: tudo coopera para o bem daqueles que andam em propósito. Mas cooperação exige parceria. Você não precisa entender tudo. Não precisa controlar tudo. Precisa apenas assumir responsabilidade pelo próximo passo. Talvez seja organizar um espaço. Talvez seja encerrar um ciclo. Talvez seja abrir mão de algo que ocupa lugar, mas não gera vida. Pequenas decisões sustentadas com fé criam grandes transformações silenciosas. Não apresse o processo. Não compare o seu tempo com o de ninguém. O céu trabalha com precisão, não com ansiedade. Faça o que está diante de você hoje, com excelência e intenção. O resto será ajustado no tempo certo. E quando a colheita vier, porque ela vem, você perceberá que nada foi atraso. Tudo foi preparo. Se esta mensagem falou com o seu espírito, leve-a como prática. Não como empolgação passageira, mas como um novo padrão de consciência. E se você sentir no coração, escreva nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu estou me preparando para aquilo que Deus já prepara. Ou para Mixem. Esse gesto não é para o algoritmo. É um selo interno de compromisso. Se inscreva no canal para continuar caminhando nesse processo de clareza, disciplina espiritual e crescimento consciente. Aqui, cada conteúdo é um convite para alinhar o visível ao invisível e viver com propósito. Fique em paz, fique atento. E lembre-se, quando você organiza o que pode tocar, Deus se encarrega do que você ainda não pode.